parábola do bom samaritano. Interessante, Jesus estava caminhando como sempre, com muita gente à sua volta. Ele se aproximou de Jesus, um homem, e disse para Jesus o seguinte: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Né? De vez em quando alguém se aproximava de Jesus com essa pergunta, né? Lembra daquele jovem rico? Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Né? E agora também esse homem aqui se aproxima de Jesus com esse questionamento: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: olha, você tem que amar a Deus. Não Jesus, mas Jesus perguntou a ele: o que a lei diz? Ele já respondeu, né? Encheu o peito: eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, como o maior da minha vida, e amar ao meu próximo como a mim mesmo. E aí Jesus disse: vai lá e executa isso, e você vai ter a vida eterna. E aí ele, querendo enrolar Jesus, pergunta: mas Senhor, quem é meu próximo? E aí no versículo 29, né? Lucas 10, 29, diz assim: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se atou-lhe as feridas, deitou-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele, aquele homem, disse a Jesus: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma forma. Irmãos, interessante que Jesus sabia o que ia no coração das pessoas, né? E veja que Jesus fala de uma história que a gente está mais do que acostumado a ver, né? Para a gente entender o que a palavra de Deus nos ensina, a gente precisa entrar dentro do texto, né? A gente precisa estar presente ali no que está acontecendo. Então, vamos imaginar essa história que Jesus contou. Diz que um sacerdote ia por um determinado caminho e ele avistou lá um homem que tinha sido assaltado, espancado e que estava quase morto. E o sacerdote era um homem religioso, né? Era um líder do povo judeu, era um homem religioso. Mas o que Jesus disse? Quando aquele sacerdote viu o homem lá quase morto, ele passou de largo, né? Nem passou perto, ele passou de largo porque não quis se comprometer, não quis se envolver. Da mesma forma veio o levita. O levita também era alguém envolvido diretamente na vida religiosa do povo. E da mesma forma o levita passou de largo. E aí vem um samaritano. E vocês sabem, pela história da mulher samaritana, que os judeus e os samaritanos não se davam. Porque os samaritanos eram um judeu misturado, né? Os judeus achavam que o samaritano não era mais um povo puro. Porque muitos anos antes de Jesus, aquele lugar foi invadido pelo rei da Síria. E o rei da Síria, o que ele fez? Ele trouxe povos de outros lugares para morar ali, e aí começaram a casar judias com não judeus, e aí